tem muito a ver com os objetivos, com a missão, digamos assim, do sindicato, que é realmente a questão da relação de trabalho, e a nossa assessora jurídica, a doutora Luísa, que veio trabalhando conosco há vários anos nestas questões, ela realmente preparou um workshop completo sobre todas as questões. Eu acho que são questões que muitas vezes, para quem não está ligado diretamente às questões da administração pessoal, muitas vezes passa desapercebido e nós não vamos nos transformar em especialistas, mas eu sempre, na minha vida empresarial, eu sempre quis saber o que estava acontecendo, né? Porque não é porque o contador, o chefe de pessoal, coisa parecida, vai fazer alguma coisa que seja errônea, mas é muito bom a gente saber como deve ser feito, né? Até para poder conversar e dialogar. Então eu acho que isso é uma missão que o sindicato tenta atingir o máximo que a gente pode. A gente tem feito, felizmente, reuniões bastante importantes aqui. Recentemente fizemos uma sobre o Super Simples, que aliás é uma coisa cheia de pontos de interrogação, e pretendemos agora em dezembro voltar novamente a fazer, quando a gente consiga entender, que por enquanto não dá para fazer um seminário que a gente ainda não entende direito que diabo de enquadramento é esse, qual é a tabela, quem pode, quem não pode. As consultas feitas à Receita Federal não têm sido respondidas como me parece. Então a gente fica muito constrangido de falar coisas a vocês que não sejam adequadas, né? Porque aí é melhor não falar, porque senão fica um negócio, um compromisso muito complicado. Mas temos feito esse tipo de questão, uma questão toda do e-social, a questão da nota fiscal do consumidor, muitas questões tributárias que atingem muitas empresas, principalmente o e-social atinge todas as empresas em geral, não apenas as empresas que desenvolvem sistemas de gestão. Porque isso é um grande desafio que ninguém sabe ainda como é que vai ser. Ou seja, como é que vão conseguir juntar os cadastros tão distintos que você tem entre o Ministério do Trabalho, Previdência Social, Receita Federal. Isso aqui é um samba de ouro doido, né? Porque imagina, eu no passado, há anos atrás, a maioria de vocês não tinha nascido ainda, me envolvi na questão da fusão de cadastro do FGTS na minha empresa. Nunca conseguiu ser chegado, ou seja, ou a parte do dinheiro do FGTS se evaporou. Porque lembram, para os mais antigos, que cada banco recolhia o FGTS. Aí quando unificaram tudo na Caixa Econômica, você tentou unificar os cadastros. E não tinha que unificar o cadastro naquilo ali. Não coincidia a data de nascimento, o nome, enfim, era um rolo dessa. E isso já era uma coisa passada. Mas essa experiência, que era uma coisa muito específica do FGTS, imagine você no E-Social, em que você tem cadastros completamente distintos. Um alimenta a RAIS, o CAGED, a GRIFIP, as informações da Receita Federal. Só pensar 2 minutos qual deve ser a confusão de unificar. Esse é um grave problema, porque você não tem até agora uma forma de unificar. Eu creio que este seminário que a doutora Luísa vai ministrar hoje, ao longo do dia, vai ser muito importante para vocês, porque ela realmente vai dar uma panorâmica geral sobre as diversas questões que envolvem as relações de trabalho. Eu acho que é uma questão importante para as empresas em geral entender bem quem fala o quê, sobre o quê, esse tipo de coisa. Eu agradeço muito a Luísa por esse trabalho, com muito amor e carinho. Ela é uma pessoa muito dedicada ao que faz e competente. E eu tenho certeza que isto será de agrado e principalmente de utilidade para vocês. Bom dia, obrigado Luísa e tenha um bom seminário. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou advogada UTI Rio desde maio de 2011. Essa aqui é a minha assistente, a Lohana. O meu outro assistente não veio hoje, o avô dele faleceu, mas alguns de vocês já devem ter trocado e-mail, seja com o Ciro, com a Lohana ou comigo. Alguns já conheço pessoalmente, outros só por telefone, enfim. A gente montou o workshop quando veio a proposta do Benito, vamos montar um workshop sobre questões trabalhistas. E aí, que tema separar? Que tema a gente trabalhar?
Daqui é um dia. Então, um dia não dá para você ver tudo. Então, a gente separou questões em que a gente tinha uma demanda muito grande. Há outras questões que também têm demanda, mas não daria tempo para trabalhar em um dia. Vocês podem ter certeza. Então, a gente separou temas em que a gente recebe mais e-mails, os campeões de audiência, as dúvidas mais frequentes, os temas daqueles que as empresas recorrentemente estão ali mandando e-mail, pedindo reunião, telefonando, enfim. O público aqui presente é muito heterogêneo. Eu estava dando uma olhada na lista de presença. Tem pessoal de DP, tem pessoal de RH, tem sócio, tem diretor, tem contador. Então, como preparar um workshop para um pessoal tão heterogêneo? Eu não posso nivelar por cima. Por exemplo, geralmente, quando chegar nos casos, provavelmente quem é contador e está aqui presente vai tirar de letra. Já está acostumado, já faz isso com frequência. Agora, para aquela pessoa que já não tem um contato tão direto, tão habitual, aí sim já vai ser algo novo. Então vai ter partes em que a pessoa, eventualmente um de vocês pode estar mais familiarizado, já sabe, já está safo no assunto, e outra parte não. Mas eu tenho que nivelar um pouco por baixo, porque meu público é heterogêneo. Essa é a agenda proposta, o conteúdo programático proposto para a gente trabalhar hoje. Espero que vocês tenham bebido bastante café, porque são 7 horas de workshop, é cansativo, pode ser que dure menos, estou dizendo que vamos fazer 7 horas. Não, pode ser que dure menos, vai depender da quantidade de perguntas que vocês fizerem, as dúvidas, enfim. Mas eu vou tentar não prolongar tanto, não chegar às 7 horas para não fatigar tanto vocês. Bom, vamos começar? Pode passar. Doutora, a gente pode tirar foto? Sim, gente, pode tirar foto, eu vou disponibilizar também, tá? Não se preocupem. Vai sair amanhã uma matéria no site do TI Notícias e na matéria vai ter lá um clique aqui onde vai estar disponibilizado a apresentação. Além disso, se vocês olharem para trás, vocês estão sendo gravados. Esse workshop vai ser gravado e posteriormente disponibilizado no portal TI Rio TV. Tem um portal do sindicato específico para todos os vídeos de eventos, palestras, shopping, tá tudo lá dentro. Então assim que ele editar, tá, botar tudo direitinho, vai pro portal. Tá? Vocês vão ter bastante conteúdo para vocês depois revisarem. Quando a gente fala em forma geral de contratações, além dessas aqui que eu coloquei, tem o trabalhador autônomo. Só que o trabalhador autônomo quase não é utilizado. Então eu preferi tirar da apresentação. Peguei aqueles que a gente realmente usa mais. Esse de cima, o contrato de trabalho por prazo indeterminado, é a regra geral. É o nosso métier, é o nosso dia a dia. Então, na verdade, eu vou trabalhar esses aqui. Porque tudo que não for de regra desses 4 daqui é de lá. Porque esses aqui são as exceções do de cima. Desses tipos de contrato de trabalho, o único que não cria vínculo de emprego é o estágio. Todos os outros acima criam vínculo empregatício. Então esse aqui, as regras vão ser bem diferentes. Em que pese a gente ter regras especiais. Aqui nesses 3 contratos que tem em relação à regra geral, o contrato de estágio é o mais especial deles porque ele não cria vínculo empregatício. Ok? Primeiro, contrato de trabalho por prazo determinado. Contrato que você tem um período determinado. E a lei ela já estabelece esse período máximo, que depois no próximo slide vai estar escrito, que são 2 anos. E aí no contrato de experiência, 90 dias. Na CLT, a gente tem esse contrato de trabalho por prazo determinado regulado no 443, no parágrafo 1º desse artigo. E ele vai trazer 3 hipóteses de contrato de trabalho por prazo determinado. Uma dessas 3 hipóteses é o contrato de experiência. Só que a gente tem uma lei especial de contrato de trabalho por prazo determinado, porque desde que eu entrei aqui no TI, eu nunca vi nenhuma empresa utilizar. E ele até é benéfico, porque ele traz a oportunidade de você, por exemplo, o que acontece muito em empresas de TI, que trabalham com projeto. Termina um projeto, não tem como alocar aquela mão de obra. Aí você pensaria, então eu vou fazer um contrato de trabalho por prazo determinado. Deixa eu passar.
que é uma atividade, é uma natureza transitória. Terminei um projeto, acabou, não tenho mais como alocar aquela mão de obra. O problema, quando a gente fala natureza ou transitoriedade, é aquilo que é de fato transitório na sua empresa. Se a sua empresa trabalha com projetos, ela está recorrente, ela termina um projeto, daqui a pouco ela vai começar outro. Esse é o objeto social da sua empresa, é a atividade econômica da sua empresa. É como uma empresa de construção civil. Ela terminou uma obra, um edifício, depois ela vai construir outro. Então ela não pode pegar e fazer um contrato de trabalho com prazo determinado com aquele trabalhador para aquela obra específica. Porque terminou aquela obra, ela vai fazer outro. É a atividade dela, é o objeto dela. Mesma coisa vocês que trabalham com projetos. Não vai dar para usar, pelo menos, esse contrato do prazo determinado. Mas o dessa lei aqui vai poder usar. Tem uma burocraciazinha, mas vai poder usar. E eu nunca vi, desde que eu estou aqui, nenhuma empresa usando. Esse segundo tipo de contrato de trabalho de prazo determinado, atividades empresariais de caráter transitório. Por exemplo, você vai abrir uma empresa para fabricar objetos de enfeite de Natal, por exemplo. E depois você vai fechar. Você vai abrir uma empresa com prazo já determinado de quanto tempo ela vai vigorar. Então é uma atividade empresarial transitória. Aqui em cima, quais são os casos que poderiam ser aplicados? Fazer uma auditoria na sua empresa. Então é uma atividade que não é o seu objeto fim. Então, você pode contratar um trabalhador por prazo determinado para fazer uma auditoria na sua empresa. É uma atividade transitória na sua empresa. Aquilo não é permanente. É uma empresa de TI, não é uma empresa de auditoria. E o contrato de experiência todo mundo conhece. Né? Vamos lá. Pode? Oi. Nesse seu exemplo, por exemplo, pegando TI, uma empresa faz projeto, mas não faz site. Poderia contratar alguém que essa nuance poderia ser gerar um contrato de trabalho temporário, alguém para fazer só uma parte web. Temporário é um outro tipo de contrato. Temporário não, desculpa, prazo determinado. Tá, para fazer o quê? A empresa não tem especificidade para desenvolver sites, mas tem sistema de gestão. Então, gestão. A sua empresa, ela desenvolve software. De gestão. Eu tenho um software de gestão. E aí você quer fazer o site da sua empresa? Não, eu quero fazer um site e um portal para esse projeto. Eu não tenho conhecimento. Mas todo projeto que você vai fazer, você vai ter que fazer um site para todos os projetos? Não. Então poderia. Nesse caso, poderia, porque de fato é transitório. Agora, se todo projeto que você for fazer, tiver um site aí, se você tiver um site, aquilo é corriqueiro. Você terminou um projeto, começou outro, eu tenho que atrelar um portal. Virou corriqueiro. Uma consultoria interna na empresa. Eu não peço consultoria, mas estou recebendo consultoria. Aí não. Não poderia contratar. Que tipo de consultoria? Consultoria específica em TI? Específica em TI, uma ferramenta de TI. Tá. É o seu objeto, é a sua atividade final. Não, mas aí o que eu falo, não naquele caso da CLT. Ela passou o slide, a gente chegou aqui. Aqui é uma lei criada em 98. E olha o que essa lei diz. As convenções e os acordos coletivos poderão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, trata o artigo 443 da CLT, independentemente das condições estabelecidas em seu parágrafo 2º. Ou seja, independentemente daquelas 3 condições: obra certa, atividades empresariais transitórias e contrato de experiência. Isso significa que, com base nessa lei, vocês podem celebrar um acordo coletivo. Vocês podem celebrar um acordo coletivo para contratar trabalhadores por prazo determinado para fazer o projeto de vocês. E eu nunca vi nenhuma empresa utilizar. Nunca vi. Qual é a burocracia? Vai ter que negociar um acordo coletivo, porque como não está? Está com as suas vantagens. A vantagem é justamente essa, porque você pode contratar para aquelas hipóteses que a CLT te colocou uma vedação, um limite. E qual o problema de você contratar por prazo indeterminado? São as verbas rescisórias. Você tem um custo alto nas verbas rescisórias. Contratar trabalho por prazo determinado, você tem um custo menor nas verbas rescisórias. Então seria o melhor dos mundos se a gente pudesse contratar por prazo determinado. O que você deixa de recolher nesse caso?
Oi? O que você deixa de recolher? O que você recolhe a menor? O que se recolhe a menor? Nas verbas. Você não tem a multa dos 40%. Olha só, uma coisa importante destacar nessa pergunta. Tem verbas que elas vão existir tanto um contrato a prazo indeterminado quanto determinado. Como, por exemplo, o FGTS existe. O INSS não existe porque vocês estão na desoneração. Então, vamos tirar os 20% do INSS. 13º existe, as férias existem. A questão é aviso prévio. Se você for demitido, precisa. A multa do FGTS de 40%. Na rescisão é que você tem um ganho. Aquelas verbas habituais, elas existem. Então, a vantagem que você teria é na rescisão. Você não tem um custo de rescisão tão alto. Então, aqui, você pode fazer para qualquer atividade. Agora, tem uma coisinha aqui. Para demissões que representem acréscimo de número de empregados. Ou seja, não é para substituir. É para crescer o número de empregados. Ganhei um mega projeto, seja de um cliente privado ou até mesmo de um cliente público, e eu vou precisar, sei lá, de contratar mais 10, 20, 50 empregados. Eu posso celebrar um acordo coletivo lá com o SINDI-PD para contratar esse povo todo por prazo determinado. Ainda que seja sua atividade fim, o seu objeto, o que você faz. Mesmo sendo atividade fim. Mas o que você vai ter que fazer? Acordo. Porque na nossa convenção não fala nada. Se falasse, se tivesse essa permissão, já estava autorizado. Mas como a nossa convenção não fala nada, cada empresa que quiser fazer isso, vai ter que fazer um acordo. Então, mas aí na verdade, no caso que você citou, você ganhou uma licitação, prazo de 24 meses, você fez um acordo coletivo, e na hora de você contratar os profissionais, você fala, olha, você vai ser contratado segundo um acordo coletivo, no qual prevê que ao final do contrato você não vai receber indenização. Você tem que denunciar para ele que, pelo acordo coletivo, quando chegar lá no final, o cara achar que, que a empresa vai dispensar, ele vai receber rescisão, 40% e tudo mais. Não. Mas mesmo que você não faça um acordo, é claro, sempre se aconselha qualquer instrumento, seja um acordo, uma convenção coletiva, um contrato que vocês fazem com o cliente, qualquer instrumento, vocês especificarem tudo para depois não correr riscos. Mas independentemente se você fez um acordo mais enxuto, mais resumido, tá na lei. Ele não pode alegar, eu desconhecia. Não, eu desconheci, então eu tenho direito. Não, tá na lei. Você tem direito a X e Z. Isso aqui você não tem direito. Inclusive, isso impacta a questão do custo, né? Porque quando você faz os cálculos para uma proposta, você pode usando todas as verbas rescisórias e colocar no seu preço do serviço. Se você está gozando de um benefício desse, quer dizer, você pode isentar e daí descontar se você tem um diferencial de preço, justamente porque você não vai ter o recolhimento no final. Exatamente. E eu não vejo pelo menos não aqui no setor de TI no estado. Como é que você questiona o acordo coletivo? O que é isso? Vai primeiro negociar um acordo com o SINDI-PD e a gente pode intermediar isso, criar minuta, negociar com o SINDI-PD. Negociou, ok, chegou à conclusão das cláusulas, o sindicato vai assinar, a empresa vai assinar e vai ser registrado no MTE, assim como qualquer outro acordo coletivo ou convenção coletiva. Seja um acordo de banco de horas, um acordo de PLR, escala de revezamento, jornada flexível, qualquer acordo coletivo é o mesmo procedimento. Você negocia as cláusulas com o sindicato laboral, elabora a minuta, assina e vai registrar no MTE. A diferença é que alguns acordos não precisam de assembleia de votação. Esse é o caso deles. Até porque você está fazendo um acordo para você contratar. Então você não, teoricamente, você não está ainda com os empregados. Para eles votarem ou não se querem a aprovação desse acordo. Então esse é um que não tem a participação dos empregados, só com o SINDI-PD. Um outro acordo que não tem, até estou fugindo do assunto, mas enfim, como a gente tocou nisso, um outro acordo coletivo que não tem participação dos empregados, é realmente só a empresa e sindicato, é o de ponto eletrônico alternativo. Isso daí também é outro tipo de acordo coletivo em que não precisa ter uma assembleia com os trabalhadores para que ele vote aquele acordo coletivo. Fora isso, fora esses pormenores, a regra geral dos acordos coletivos é essa. O que é o ponto alternativo? Eu não conheço. Vamos lá. Eu vou tratar disso
isso nos slides à frente. Deixa eu só então sobre isso aí. Ele vai trazer um nome. Se ele for homologado aqui pelo Ministério do Trabalho, né, e aderente às portarias de 1510 e 373, bastaria apenas um comunicado? Eu teria que realizar, fazer uma nova Aí você já está perguntando lá na frente sobre a questão da jornada. Eu posso até falar agora, vocês querem adiante o assunto? Não. Espera chegar? Então vamos. Só uma última dúvida, desculpa. A questão desse contrato por prazo determinado, ele tem um prazo, né? 2 anos. Máximo de 2 anos. Máximo de 2 anos. Tá. E renovação pode ser por mais de 2 anos? Não. Dentro desse período eu posso 2 fazer anos. um ano, limite Tanto máximo para de esse tipo aqui quanto para os da série B, igual com aos exceção de experiência que são 90 dias. Aliás, contratei o empregado por 1 ano, por prazo determinado, seja nesta lei, baseado nesta lei, ou seja baseado na CLT. Contratei o empregado por prazo determinado por 1 ano. Em menos de 6 meses, eu contrato ele de novo por prazo determinado. Pode passar. Eu preciso eu preciso registrar para cada projeto um acordo coletivo, não? É um acordo coletivo Não, só você e faz depois um eu posso ir acordo coletivo contratando. só. Eu posso ir em Eu dei um projetos e as exemplo pessoas- porque geralmente muitas empresas de TI me ligam, questionam isso. Poxa, eu não tenho uma demanda constante, é uma demanda por projeto. Algumas empresas não têm uma demanda sempre constante, entende? Linear, mas tem empresas que não. Mas o acordo você faz genérico. Só uma coisa, você contrata por 1 ano e depois faz mais 1 ano, né? Não é 2 anos direto. Não, você pode fazer 2 anos direto. Pode fazer 2 Você pode fazer, sei lá, 10 vezes e depois renovar pelo tempo que falta para depois chegar a 2 anos. Você pode fazer, sei lá, 8 meses e renovar por mais 8 meses. A soma Tem um mínimo que você possa fazer? 6 meses. não necessariamente. Você tem um contrato de experiência que é 90 dias, o máximo. Então você pode fazer ele com um mínimo, se aconselha 15 dias. Então, nesse tipo de no contrato de experiência, o mínimo 15 dias. Permitida uma única prorrogação. Então, se eu fiz com 6 meses, vou prorrogar de novo por mais 6 meses. Não posso prorrogar na segunda vez. Vira contrato prazo indeterminado. Aliás, qualquer descumprimento de regras do contrato de trabalho por prazo determinado, seja com base na CLT ou naquela lei que a gente viu aqui atrás, qual é a consequência? Qual é a sanção? Ele se tornar por prazo indeterminado. Descumpriu alguma regra, ele se torna um prazo indeterminado. Então tá aqui, prorrogação, uma vez só. Mas aí ele se torna com prazo indeterminado com a data que você contratou inicialmente ou a partir da segunda renovação, por exemplo? A partir dali. É como se você transformou a partir dali em indeterminado. Entendeu? Até ali você cumpriu a lei, senão você estaria como se você estivesse jogando um erro para trás. Até ali não, você estava correto. Foi na segunda prorrogação que você descumpriu a lei. Isso é automático. É automático. Você pode ter- É o contrato de experiência, passou de 90 dias, é prazo indeterminado. Você pode ter 2, 3, 5 acordos desse tipo. Por exemplo, você ganha uma licitação 12 meses, você fez um acordo coletivo e contratou o grupo para atender aquela licitação. Aí você ganha uma outra licitação mais 12 meses. Aí você precisa contratar uma equipe para atender Pode, um porque outro não é projeto. renovação, são outros empregados, uma contratação nova. Então você pode ter vários. Você pode ter vários, porque você não está renovando o mesmo contrato. Você está fazendo um acordo para contratar pessoas diferentes. Entendeu? Então não é renovação. Então você pode fazer, não tem problema nenhum. Outra pergunta, se você dispensa um colaborador com um contrato de 12 meses, você dispensou com 6 meses porque ele não se adaptou. Você Quais seriam as verbas decisórias? quer dizer, está valendo o acordo, mesmo você dispensando o colaborador antes do final do A acordo? gente vai ver isso lá embaixo, na parte de rescisão contratual. Mas o que eu adianto é, a CLT tem 2 artigos, que, se não me engano, é o 479 e 480. Que o que esse 479 e 480 diz? Isso vale para as duas partes, tanto para empregado quanto para empregador. Você rescindiu o contrato antes do termo final, do prazo final, você deve a ele a metade do que ele receberia até o final. E se ele rescindiu o contrato ou o empregado, a mesma coisa, é rescinde. Entendeu? Então tá lá no 479, 480. Ok? Recontratação do mesmo empregado. Para que seja celebrado um novo contrato prazo determinado com o mesmo trabalhador,
é necessário um intervalo de no mínimo 6 meses. Então contratei por 1 ano, fechou, aí daqui a 2 meses quero contratar o mesmo empregado. Se contratar, o que vai acontecer? Prazo indeterminado. Tem que esperar 6 meses. Então é simples. Descumpriu a regra? Prazo indeterminado. Entende, chefe? Vamos lá, passando para o novo contrato. Esse aqui é o contrato de trabalho temporário. Você, como empresa, você não pode contratar um trabalhador direto com contrato de trabalho por prazo temporário, que aliás é um tipo de contrato de trabalho por prazo determinado. Você tem que contratar uma empresa que presta esse serviço, que aloca mão de obra. Então é um contrato de trabalho bem mais específico, tem uma lei dizendo, essa lei ela diz que a empresa de contratos de trabalho temporário, ela tem que ser registrada no MTE, então assim, bem mais burocracia. Se você quiser, eu preciso, meu empregado entrou de licença, minha empregada, licença maternidade, preciso substituí-la. Você vai e contrata uma empresa de contrato de trabalho temporário e ela vai fornecer uma mão de obra. O contrato de trabalho temporário vai ser celebrado entre esta empresa e o empregado, o trabalhador que ela contratou. Você não, você vai ser o tomador de serviço. Você está se utilizando dessa mão de obra. Então você se utiliza através de uma segunda empresa. Tem uma situação específica, não é para qualquer caso, necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente, ou seja, empregado que tirou férias, se poder substituir empregado que tirou férias, empregado que entrou em licença maternidade, auxílio-doença sanitário, enfim, esses tipos de licença. Licença, férias, então você teve uma ausência do seu empregado, você pode substituir ele por um outro através de um contrato de trabalho temporário. Qual o problema? Vai ter que achar uma empresa para você poder ter essa mão de obra. Prazo de duração 3 meses, mas esse artigo ele diz que, salvo autorização do MTE, isso pode ser estendido através de normativas expedidas pelo MTE. E o MTE, esse ano, ele revogou uma portaria de 2010, e nessa portaria de 2010 permitia que fosse até 6 meses. O MTE revogou e trouxe essa nova portaria, em que ela permite até 9 meses. Então, esse contrato de trabalho temporário pode agora durar até 9 meses. Vamos lá. Contratos de trabalho aprendiz. Gente, só explicando uma coisa, tem alguns outros pormenores nesses contratos de trabalho. Eu botei as questões mais relevantes. Se eu botasse tudo, não ia dar tempo. Tá? Então, eventualmente ficou alguma dúvida, vocês podem tirar aqui ou me mandar e-mail. No final da apresentação, eu vou disponibilizar o meu e-mail, para que vocês possam enviar dúvidas. A progressão é nova, então é coisa nova. Progressão do temporário. De mais de 3 meses? Sim, essa possibilidade de até 9 meses é de agora de 2014, da portaria expedida em 2014. Estou perguntando porque aconteceu justamente comigo isso. Eu contratei uma empresa de temporário, na verdade, para me oferecer temporários, e agora ela está me dizendo que eu não posso mais renovar, fez 3 meses a pessoa, porque é proibido. Você pode renovar até 9 meses, mas existem alguns requisitos. Você tem que comprovar que aquela necessidade continua existindo. Lembra que estava lá escrito? Necessidade transitória de substituição de pessoal permanente? Se você provar para o MTE que essa necessidade persiste, você pode pedir uma autorização para que esse contrato de trabalho temporário se estenda até 9 meses. Basta você provar que continua o mesmo motivo de antes. Continua. Entendeu? Às vezes o cara pode ter tirado uma licença de auxílio-doença e a princípio o INSS tinha dado para ele, 2 meses, e depois dá mais, 2, 3 meses. Você não sabia que ele ia ter o benefício previdenciário estendido. Então você comprova que a sua necessidade de substituir aquele empregado permaneceu. Esse seria um exemplo. Contrato de trabalho aprendiz. Esse aqui, ele é obrigatório. Então, esse aqui, ao contrário dos outros em que você tem a opção, em que você como gestor decide se vai contratar ou não,
Esse aqui não, esse aqui é obrigatório. Salvo nos casos da ANE e EPP, que aí não é obrigatório, é facultativo. Então esse contrato aqui, o 429, ele, da CLT diz que os estabelecimentos vão ter que contratar, empregar menores aprendizes no percentual de 5 a 15% do máximo dos seus trabalhadores. E aí você olhando para esse percentual, você pode pensar assim, ué, mas quanto empregados no mínimo eu teria que ter para ser obrigado a contratar um menor aprendiz? Se você fizer as contas, para você achar um número inteiro, que aí daria uma pessoa, para você contratar um menor, 7. 15% de 7 é 1. Então, a partir de 7, sim, você tem que achar um número inteiro. Com base no número, sim. Mas você tem que pegar o seu menor número de empregados, você achar o mínimo de empregados e aplicar um desses percentuais, até achar o número inteiro. Então, o primeiro número inteiro, utilizando essas porcentagens, que você vai achar é com 7 empregados, que você aplica os 15%. Você é obrigada a contratar? É obrigado a contratar. Se você não for uma ML ou EPP, geralmente se você tem 7 empregados, geralmente é o ML ou EPP, mas pode ser que não. Pode ser que não seja uma ML ou EPP. Mas, se você tem 7 empregados, acima de 7 empregados, você já está nessa obrigação de contratar o menor aprendiz. Prazo de 2 anos, exceto quando se tratar de portadores de deficiência física. Aliás, quando a gente chegar lá embaixo, no contrato de estágio, vocês vão ver que essa regra é a mesma. A lei do estágio trouxe a mesma regra. É justamente para você incentivar a colocação do pessoal portador. Sim. Dúvida. Esses aprendizes, até mesmo os estagiários que você falou, eles... Estagiário não é aprendiz. Não. Estou dizendo. Então, é porque você acabou de mencionar estagiário que vai vir mais pra frente, né? Pra você saber. É só uma curiosidade. Esse aprendiz, ele entra pra cota de deficiente físico da empresa? Ele entra. Não. Você já tem... a princípio não. Mas tem uma jurisprudência... Olha só. Acabei de ir no tribunal. Pois é, essa uma... Pois é. Ele fica como aprendiz, mas não você tem o TST que tá dando decisões que começa a... você tem decisão, depois eu até mando pra você, que diz que entraria e você tem outras decisões que diz que não entraria. Isso ainda é meio polêmico. Os tribunais, eles são mais rigorosos. A fiscal falou que não. Eu tô dizendo a nível de fiscalização, se ele serviria para cota ou não, entendeu? O que acontece? O contrato de aprendiz, ele é um contrato de emprego. Ele tem vínculo empregatício. Ao contrário, por exemplo, do estágio, que não gera vínculo empregatício. Esse aqui gera vínculo empregatício. Ele é um contrato de trabalho que gera vínculo empregatício. Então, a princípio, você poderia. Então, vai depender da interpretação. Já tem decisões dizendo que sim, tem decisões dizendo que não. Claro, fiscal do MTE, ele vai ter sempre uma visão pró-trabalhador. É complicado. A partir dos 14 anos, eu acredito que isso aqui todo mundo já está bem sabe isso. Pode começar. Aqui está a questão dos 7%. Acabou que eu adiantei essa questão dos 7%. A alíquota do FGTS, 2%. Sim. Não sei se vai falar isso mais à frente, mas qual é a penalidade da empresa que vão comprar? Você tem multas que o MTE aplica a você. Se você atua numa empresa que, assim, é complicado você ter menor aprendiz. Não, para desenvolver. É complicado ter menor aprendiz, é complicado contratar deficiente, principalmente numa mão de obra tão qualificada. Porque se você é capacitada, você depende da deficiência dele, você consegue colocá-lo. Mas um menor aprendiz, numa empresa que você só desenvolve tem alguns casos. Eu tenho uma empresa, é uma empresa de software. Na verdade, ele fica ali acompanhando o quê? Para o desenvolvimento dele, entendeu? Ele acaba cuidando um pouco mais da parte administrativa. Estou dizendo minha realidade, tá, gente? Mais da parte administrativa e aprendendo sobre o software, sempre com acompanhamento de alguém. Entendeu? Ele não atua sozinho. Ele não atua sozinho. Ou desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho um aprendiz na área de desenvolvimento. Ele está aprendendo como se desenvolve aquele software.
Não, Zero? bom, vamos lá. É mais difícil. É, difícil, verdade. E ele agora quer fazer Primeira faculdade coisa, de filho de emprego. Não se de atividade nada. Vamos lá. Esqueci esse nome. O Antônio, ele perguntou o que caracteriza o aprendizagem, certo? O aprendiz. Vocês já conhecem o sistema S, SESC, SENAC. O menor aprendiz, ele tem que estar matriculado nesses cursos. E aí, pegando a sua dúvida, o estagiário, a primeira diferença não é vínculo de emprego. E a segunda diferença é que ele pode estar no ensino fundamental comum, ensino médio, graduação, pós-graduação, seja a lato sensu ou a stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado. O menor aprendiz não, é específico do sistema S. SESC, SENAC, SENAI, é específico desse sistema. Entendeu? Luísa, você já contratou alguns, agora adiantando um pouquinho, você já contratou algum estagiário que seja professor de stricto sensu? Você já viu algum caso? Eu não, mas eu conheço empresas que sim. Sim, Que pode. ótimo, hein? Até mestrado, doutorado. Pode, mestrado, doutorado, pós-doc também pode. Entendeu? Continuando no contrato de aprendiz, hipóteses da rescisão do aprendiz. Essas hipóteses de rescisão, elas estão no 433 da CLT, tá? Tá tudo lá no 429, 430, tá nessa parte da CLT. Então, término do seu prazo de duração, como a gente já viu lá, são 2 anos. Quando o aprendiz chega à idade limite de 24 anos, salvo no caso do pessoal com deficiência, e aí essa regra aqui é muito semelhante à regra do estagiário, que a gente vai ver depois, ou antecipadamente nos seguintes casos: desempenho insuficiente ou inaptidão, falta disciplinar grave, ou seja, os casos de justa causa de um contrato de trabalho comum, por prazo determinado. Ausência justificada da escola, ou seja, SESC, SENAI, enfim, que implique perda do ano letivo e a pedido do próprio aprendiz. Vamos lá? Isso aqui é um manual de aprendizagem elaborado pelo MTF. O próprio MTF fez o manual, é enorme. E ele tem várias e várias perguntas, ele vai botando questionário e a resposta embaixo. É como se fossem dúvidas frequentes. Só que é coisa que vocês não vão encontrar, porque a lei ela não fala tudo. E o manual, ele é muito baseado na lei. A lei não regula tudo. Qual é a jornada de trabalho? Jornada de trabalho? Que a gente vai estar lá na frente. Vai ter um tópico sobre jornada de trabalho em que eu coloquei isso. Mas a jornada, já adiantando, a jornada do menor aprendiz é 6 horas, ou pode ser 8 horas se ele já tiver completado o ensino fundamental. Isso o quê? 6 horas. Mas se ele tiver completado o ensino fundamental, 8 horas. Bom? Tá lá embaixo para a gente ver isso. Passando para o estágio. 2 anos, que é o prazo de duração máximo, salvo se ele for portador de deficiência física, mental, enfim. Então aí você pode contratá-lo em determinado tempo. Pode ser 3, 4, 5 anos como estagiário. A jornada, 4 ou 6 horas, em dias de prova, redução da metade da jornada. Auxílio transporte é obrigatório quando o estágio não é obrigatório. Assim, eu até não coloquei aqui, mas a bolsa, ela também é obrigatória, ou outra forma de remuneração, precisa ser necessária de uma bolsa, quando o estágio não é obrigatório. O estágio não é obrigatório quando não é aquele da própria universidade. Você tem cursos que você tem o estágio obrigatório, como por exemplo a faculdade de Direito, toda a faculdade de Direito tem um escritório modelo, você é obrigado a fazer um escritório modelo. No caso do pessoal de medicina, nutrição, enfermagem, você tem a residência, que é um estágio obrigatório. Mas ali é da própria universidade. Fora isso, o estágio não é obrigatório, então você tem que dar o auxílio transporte e essa bolsa é outra forma de contraprestação. Auxílio transporte não é vale transporte. Qual é a diferença? Por que não pode confundir um com o outro? Porque vale transporte tem desconto. Auxílio transporte não tem desconto. Aliás, o menor aprendiz, se vocês colocar lá em cima, ele tem direito ao vale transporte, não auxílio. Diferença. Tá? Então, o estagiário ele ganha o auxílio transporte e não sofre aquele desconto.
equivalente aos 6%. Ok? Vamos passar. Tem várias outras coisas sobre o estágio. Deixa eu tentar lembrar algumas coisas que me chamam muita atenção, que as empresas questionam muito. O artigo 9 da lei do estágio é o que traz as obrigações. Primeira coisa, você tem que celebrar um termo de compromisso do estágio. Pode fazer contrato de boca. Não é igual contrato de trabalho, que, por exemplo, você assina a carteira do trabalhador próprio. Já tem um contrato de trabalho. O estágio, você tem que fazer um termo de compromisso de estágio, em que a instituição de ensino tem que assinar. Outra obrigatoriedade, você tem que contratar em favor desse seu estagiário um seguro contra acidentes pessoais. Não existe valor mínimo. A lei é muito genérica, fala valores médios do mercado. Então, valores médios do mercado vai da cabeça do gestor. Né? Você não tem, mesmo no período de experiência? Eu estou falando estágio. Experiência para contratos de experiência, que é um contrato de trabalho. Estágio não gera vínculo de emprego. Vamos frisar isso. Entendeu? Pois não? O prazo é de 2 anos. Então você pode fazer um contrato de até 2 anos. Isso. Mas a cada 6 meses você tem que dar um recesso de 15 dias. Sim. Outra coisa, não vamos confundir recesso com férias. Férias é uma coisa, recesso é outra. Recesso, o estagiário fica em casa, ele recebe a bolsa referente àqueles dias, mas não tem adicional. Tá, mas esse recesso de 15 dias, por exemplo, se o contrato é de 1 ano, ele pode juntar e pode tirar juntar, não tem problema algum. Pode juntar e tirar 30 dias ao invés de tirar 15 no primeiro semestre, 15 no segundo semestre. Mas pode juntar até 1 ano só, não é isso? Só até 1 ano. Outra coisa, rescindiu antes e não deu recesso. Com 7 meses, paga. Mas paga só o valor referente aos dias de recesso. Não tem adicional, gente. Eu recebo tanto e-mail perguntando sobre adicional, é impressionante. Não tem. Férias não confunde com recesso. Outra coisa, a lei não regula. Uma coisa que a lei não regula, então vocês, como gestores, vão ter que ver se vocês vão querer colocar ou não isso no contrato de estágio, ou seja, no TCE. Questão de falta, tanto justificada como injustificada. Ao contrário da legislação para o empregador, a legislação do estágio, ela não prevê o que acontece, se você tem que abonar ou não, seja uma falta justificada ou injustificada. O que entende o próprio MTE nessa cartilha? Ele mesmo fala isso. Isso você acorda com o seu estagiário. Aconselha-se que você até abone as faltas justificadas. Mas se você não quiser, não. Não coloque os estagiários de vocês para assinatura de conta. Sim, porque é um contrato de emprego. Gerou vínculo de emprego, é um vínculo de emprego, você tem controle de jornada. Estagiário não é empregado, não tem controle de jornada. Mas você pode descontar porque ele faltou, porque ele atrasou? Pode, a lei não te veda. O problema é como é que você vai medir, né? Como você vai medir? Botou o dedinho lá. Papel, Papel, você pode fazer um outro tipo de controle, mas não tem controle de jornada com os empregados. Você pode fazer um controle especial para os estagiários, mas não junto com os empregados. Empregado é uma coisa, estagiário é outra. Não vamos confundir as coisas. Digamos que está acontecendo lá na minha empresa claro, e assim, por favor. Eu normalmente não procurei saber, mas eu vou ter que estudar. Estagiária grávida. Vamos lá, estagiária grávida. A lei também não regula. Qual é a estabilidade que existe hoje na lei? Inclusive, esqueci até de mencionar. No contrato de prazo determinado, as estabilidades elas não funcionam, com exceção da estabilidade em virtude de filho, de gestante. Essa foi simulada, tinha uma súmula dizendo que não incidia, e depois o TST reviu o entendimento dele. TST, gente, Tribunal Superior do Trabalho, é o órgão máximo da Justiça Trabalhista Brasileira. Então ele reviu o entendimento dele e disse que não. Mesmo no contrato de trabalho por prazo determinado, a estabilidade da grávida, da gestante, continua vigorando. Depois veio uma lei e confirmou esse entendimento do TST, mas apenas para o caso de gestantes. Tá? No caso do estágio, a lei não fala nada.
Então você pode desligar o contrato de estágio do TCE a qualquer momento. Não dá nem estabilidade. Não é vínculo de estabilidade, é só para contrato de emprego. Se for caso de. Só para deixar claro, por exemplo, na verdade eu estou com uma estagiária grávida e um aprendiz grávida. Aprendiz vai ter, porque é um contrato de emprego. Tá, beleza. A aprendiz vai ter, mas a estagiária não. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão de liberar provas, isso tem que estar no contrato também? Se você quiser botar, você pode até botar, mas como está na lei, é cumprimento obrigatório. O que está na lei, mesmo que você não coloque no contrato do TCE, é de cumprimento obrigatório, já está na lei. O que é bom você regular no TCE é aquilo que não está na lei, como por exemplo o caso das faltas. Você, empresa, vai querer abonar ou não as faltas justificadas? Não vou querer abonar, então coloque isso no contrato. Porque isso não está previsto na lei. Então isso é uma coisa que tem que estar lá prevista no TCE. Não, eu vou abonar as faltas justificadas desde que ele me apresenta o atestado com até 48 horas após o retorno. Bota lá no TCE. Eu quero abonar as faltas injustificadas, eu sou bonzinho. Pode botar que eu vou abonar. Coloca lá no TCE. Quero dar vale-refeição. Coloca lá no TCE, porque vale-refeição não é obrigatório. O que é obrigatório é o auxílio transporte e a bolsa, no caso de estágio não obrigatório. Isso contrato é firmado com a faculdade? Com a instituição, com a faculdade. Pode falar. Desculpa, porque assim, a gente contrata através do CIE. Eles têm contrato. Sim, o intermediador. Vamos lá. Você tem duas opções. Ou você vai direto na instituição de ensino e faz o TCE. Qual é o trabalho que você tem ao fazer direto com a instituição? Você tem que fazer um convênio com a instituição. E para cada estagiário que você for contratar, vamos supor que você tenha 10 estagiários, os 10 são universidades diferentes. Você vai ter que ir em cada universidade, fazer um convênio com aquela universidade para que você possa celebrar termos de compromisso de estágio com aquela instituição. Celebrou o convênio? Aí você vai fazer o TCE entre você, o aluno e a instituição. Se for uma instituição pública, esse convênio é uma maior burocracia. Eu sei que a gente tem aqui o agente de integração, instituição pública tem que publicar no Diário Oficial esse convênio, passa para o departamento disso, departamento daquilo. Então você tem um trabalho. O que a lei previu? Agente de integração, que é um intermediador, é uma empresa que vai intermediar essa mão de obra, esses estagiários. Geralmente, essa empresa, pode ser não necessariamente uma empresa, pode ser uma instituição sem fins lucrativos, enfim. Essa pessoa jurídica que intermedia essa mão de obra, ela já faz direto convênio com todas essas instituições. Então, quando você leva um estagiário para que ela administre, ela já tem provavelmente ela já tem um convênio com a instituição, porque ela tem vários outros estagiários de outras empresas. Exatamente. Então você tem aí no mercado CIE, que é a mais conhecida, é Moody's, aqui o TI Rio também faz. E é provedor de talentos também, que eu descobri há muito tempo, está mais barato que CIE. Eu não conhecia. O que eu mais ouço falar é a CIE e a Moody's. Então essa empresa ela te facilita, ela vai te livrar de uma mão de obra. Geralmente ela mesma já faz a contratação de seguro, então menos uma burocracia. Quando você já tem um contrato de seguro para os seus empregados, você só inclui os estagiários na sua apólice. Quando você não tem, aí você vai ter que negociar com a operadora de seguros para aquele estagiário uma apólice. Você evita um trabalho. Se você quer ter, às vezes a empresa já tem uma estrutura boa, já tem um DP próprio, um RH, tudo separadinho, você mesmo pode fazer. Mas quando a empresa é menor, por exemplo, você tem uma pessoa que centraliza tudo, financeiro, RH, DP, é mais complicado, né? Sou eu. É tudo. Eu tenho uma dúvida aqui só para eu resolver. Então, no estagiário, eu não sou obrigada a pagar ele refeição e ele não assina a folha de pontos. Não assina a folha de pontos dos empregados. Você pode fazer um outro tipo, uma planilhinha em Excel, alguma outra coisinha separada dos empregados, porque ele não é empregado. Mas esse refeição, eu tenho que colocar no contrato do CIE, porque o CIE fala para a empresa que a gente é obrigada a pagar o
A lei é muito clara. Se o estágio ele não é obrigatório, você tem duas obrigatoriedades de concessão econômica. O auxílio, a bolsa, que não precisa necessariamente ser em dinheiro, e o auxílio transporte, que não se confunde com vale transporte, não tem desconto, gente. Vale refeição, e claro, o seguro de vida. Vale refeição, plano de saúde, alimentação. Só se quiser. E outra coisa que vocês forem dar é mera liberalidade. Dá se quiser. Ali está especificado. É bom você especificar no TCE. Tudo que a lei não prevê expressamente, é bom vocês colocarem no TCE. O que a lei já prevê, você pode até colocar pelo cuidado, pelo excesso de zelo. Mas mesmo que você não coloque, tá na lei, é de cumprimento obrigatório. Deixa eu fazer uma pergunta que você tinha falado sobre questão de contrato com prazo determinado. Oi? Você tinha falado sobre a questão de contrato com prazo determinado e estabilidade de gestante. No caso, se eu estou com um contrato determinado para terminar e aquela pessoa, eu descubro que ela está gestante, eu não posso mandar embora, vai passar a ser por prazo determinado. Ela é como se você ganhasse uma extensão desse prazo determinado. Mesmo que tenha prazo de 2 anos. Mesmo que já tenha estourado 2 anos. Porque aquele contrato só não encerrou no termo que foi escrito lá, quando você acordou com a trabalhadora, por causa da estabilidade gestante. Você prolongou no tempo aquilo ali, mas ele não vai tornar por prazo indeterminado. Ô Luísa, suspende o prazo, é isso? Por 180 dias eu vou suspender. Eu tenho um contrato de trabalho de 2 anos e com 1 ano e 9 meses a funcionária apareceu grávida, então eu vou suspender o contrato. E ele vai transcorrer esse período de estabilidade. E após os 180 dias eu faço a dispensa. Após o nascimento da criança, Isso. 120 dias. 120 dias. Sem estabilidade. Nascimento da criança não, perdão. Deixa eu me corrigir. Licença maternidade, perdão. Licença. Oi? Tá, gente, outra coisa. Quem não está habituado com a convenção coletiva, a convenção coletiva traz uma estabilidade diferente da Constituição Federal. A Constituição Federal é 5 meses após o parto. A convenção coletiva é mais benéfica. Ela diz 120 dias, 4 meses, após o retorno da licença maternidade. Então, estende. Vai aí, geralmente a empregada tira a licença após contada a partir do parto, então você vai ter uns 8 meses pela frente. Período de gestação mais uns 8 meses após o retorno da licença. Tá? Então, Mas você acha que está em vários países. após o da convenção você pode desligar desde que você indenize essa estabilidade? Vamos lá, isso está acontecendo direto. Eu estou recebendo vários e-mails de empresa com a seguinte situação. Aliás, tá as duas situações. Minha empregada, eu ia demitir minha empregada, ela descobriu que estava grávida, mas depois que descobriu que estava grávida, ou seja, que tem estabilidade, começou a faltar trabalho, chegar atrasado, agir com negligência, enfim. São casos que vão ensejando a aplicação de sanções disciplinares e que levam à justa causa. Justa causa afasta a estabilidade. Qual é o problema da justa causa? A prova. Isso a gente vai estar lá, acho que é no sexto ou sétimo tópico, a gente vai falar sobre isso. Então, a estabilidade, a justa causa afasta a estabilidade. Mas não, a empregada continuou realmente trabalhando direitinho. Eu é que realmente não tenho como realocá-la, ou eu estou passando uma dificuldade, eu preciso demitir, diminuir o meu quadro de funcionários. A lei garante estabilidade para ela. E ela, se for demitida, ela pode entrar com uma ação trabalhista e pedir reintegração. A empresa vem para mim, mas eu quero indenizar, eu indenizo todo o período da estabilidade dela. Teoricamente, ela teria, mesmo que você indenize, ela poderia ingressar com uma ação trabalhista pedindo reintegração. Só que quando ela ingressar com essa ação trabalhista, por exemplo, você fez um acordo com ela, você pagou todas as verbas que ela teria direito se ela ficasse na empresa até o fim da estabilidade. Aí mesmo assim ela entra com uma ação trabalhista pedindo reintegração. E quando você for apresentar, você empresa, a sua defesa, você vai virar para o juiz e vai dizer isso. Mas eu fiz um acordo com ela.
Ela assinou, eu paguei todo o período que ela teria direito. O que você pode alegar? Má fé da empregada. Então você tem muitos casos na jurisprudência em que a empregada entra com a ação de reintegração, mesmo após ter sido feito um acordo indenizando, e o juiz entende que houve má fé da empregada, afinal de contas, ela topou fazer esse acordo. O que eu aconselho nesses casos? Primeiro, eu aconselho não fazer, tentar ficar com a empregada, não demitir. Né? Não tiver jeito, tá? Não tem como manter a empregada. Não tem que demitir. Não tem jeito. Eu aconselho fazer um acordo, mas não só você, empresa e empregado. Faz um acordo homologado, principalmente pelo sindicato laboral. Por quê? Ela pode chegar, essa empregada, nessa ação trabalhista e dizer que foi coagida pela empresa. Fui coagida a empresa a assinar esse acordo. Eu não queria. E aí o juiz manda reintegrar. Claro, aquela verba que você pagou vai ser compensada de alguma forma, mas ele manda reintegrar. Até porque no direito do trabalho tem um princípio que é indúbio pro operário. Ou seja, se o juiz está na dúvida, ele não tem provas suficientes daquilo, de que a empresa está com razão, o empregado está com razão, o trabalhador no caso, ele vai julgar a favor do empregado. Se você tem um respaldo, um aval do sindicato laboral, como é que ela vai alegar que foi coagida? Peraí, então o sindicato laboral também te coagiu? O seu representante legal te coagiu a assinar esse acordo? Você dá segurança jurídica a esse acordo. Então eu sempre vou assim, primeiro, não demita. Faça o esforço, fique com a empregada, né? Eu sei, é um custo, mas se não tiver jeito, faça um acordo direitinho, discrimina todas as verbas. Tome esse cuidado. Eu já faço de vez em quando eu elaboro, algumas empresas me pedem, não tem jeito, faz, eu não quero mais ficar, eu pego e elaboro. Eu discrimino absolutamente tudo. Luísa, no caso de reintegração, caso esse profissional tenha que ser reintegrado, por exemplo, o juiz mencionou que ele vai ter que ser reintegrado. Tem uma estabilidade aí, tem um prazo? Até o término normal. Você considera que aquela rescisão não ocorreu. Então, vamos supor que hoje é dia 12 de novembro. Se hoje você demitiu, aí daqui a um mês ela entra com uma ação. Aí ela consegue a reintegração daqui a 2 meses. Você vai entender que essa rescisão hoje, do dia 12 de novembro, não se operou. Então você continuou o contrato de trabalho. Então você vai continuar o período restante. Entendeu? Oi? Você fala novamente, você estava falando da diferença de licença maternidade e eu entendi também. Tá, vamos lá. O que é a Constituição? Primeira coisa, vou explicar uma coisa. A Constituição Federal, no artigo 7, ela traz regras gerais, né, regras trabalhistas gerais, e a CLT, ela é a regra geral na área de direito do trabalho. Se você está numa categoria econômica que não tem uma convenção coletiva ou que esta não regula determinado assunto, você vai seguir a regra que está na Constituição Federal, na CLT ou numa legislação esparsa. Legislação trabalhista não é só CLT, não. Como a gente viu aqui, a gente já passou aqui por umas 3 leis. Agora, se a sua convenção coletiva ela regula aquele determinado assunto, aplica-se à convenção, em detrimento do que está na Constituição Federal, na CLT ou em qualquer outra legislação esparsa. A Constituição Federal, lá no artigo 10º dos atos de disposições transitórias, ela diz que a estabilidade da gestante é desde a gravidez ali até 5 meses após o parto. O que a nossa convenção coletiva diz? Para todas as empresas de TI do Estado do Rio de Janeiro, que a estabilidade é até 120 dias contados a partir do retorno da licença maternidade. Se vocês olharem na CLT, lá pelo artigo 300 e pouco, não sei se é 390, 392, uma coisa assim, vocês vão ver que a licença maternidade, ela pode ser tirada. Você pode iniciar ela com até 28 dias antes do parto. Então você pode ter uma empregada que decidiu que tá com problema lá na gestação, então prefere tirar a licença antes de ter efetivamente o bebê. Mas a maioria dos casos prefere tirar após o parto, porque aí você fica mais tempo com a criança. Então você vai esperar essa licença maternidade acabar.
120 dias e vai contar mais 120 dias de estabilidade. Isso tá na lei? Então, oi? Não, na convenção. Se eventualmente vocês forem para uma outra empresa que não seja de TI, e a convenção coletiva dessa empresa não diga nada, segue a regra geral, segue a Constituição Federal. Mas se você está numa categoria em que a convenção traz uma regra diferente, aplica-se a convenção. Porque convenção coletiva é lei para aquela categoria. A geral faz 150 dias após o parto. Não, 5 meses após o parto, que está na Constituição Federal. Mas a nossa convenção é bem mais benéfica. Só terminando esse parênteses, né, porque aqui a gente está estágio, a gente está falando de estabilidade. Aí, voltando na questão da indenização, além de todas as verbas indenizatórias, quando eu falo verbas indenizatórias, nesse acordo que você vai fazer com o empregado ou empregada, você vai botar os salários que ela receberia, você vai botar o FGTS que ela receberia, então você vai acrescentar 8% que ela receberia, você vai acrescentar os avos de férias, você vai acrescentar a diferença de 40%. Porque quando você fizer, vamos supor, hoje 12 de novembro, você fez a rescisão hoje, fez um acordo para pagar todas as verbas do período restante da estabilidade. Hoje você tem um saldo no fundo dela, você vai calcular 40% em cima daquele saldo. Mas se ela ficasse até o fim da estabilidade, o fundo dela teria um valor maior. Então você vai ter que pagar também essa diferença de 40% sobre o fundo. Você vai pegar aqueles 8%, o salário que ela receberia, somar e calcular ali os 40%. Outra coisa que se mantém, o benefício indireto. Vale refeição e vale transporte não se mantém, porque eles seguem a mesma loja para dia efetivo de trabalho. Tanto é que pode ser descontado mesmo em falta justificada. Para o benefício indireto não, ele é mantido. Então vamos supor que a empregada teria estabilidade até 30 de janeiro. Você demitiu hoje, fez esse acordo. Você vai ter que manter o benefício indireto que você vinha pagando para ela até 30 de janeiro. Depende de qual é o benefício indireto que você paga. Vai ficar na pólice até o período final da estabilidade, que ela teria estabilidade. Tá? Então, vamos voltar para o tempo a passar. Bom, a gente vai passar para o segundo tópico. Segundo tópico. Poder versus dever disciplinador do gestor. Nesse tópico, antes de passar para o próximo slide, a principal questão é bom senso. Onde é que está o excesso do meu poder, do meu dever como empregador, como gestor? Eu disciplino os meus empregados, eu determino o que ele vai fazer. Mas isso você tem que fazer com bom senso, com proporcionalidade, evitar os excessos. E aonde eu tenho liberdade? Então você tem uma linha. Numa ponta você tem o excesso e numa parte você tem o que você pode fazer. E é claro, há aquelas situações tênues em que você fica na dúvida, eu posso ou não fazer isso? Eu estou abusando do meu poder de disciplinar o empregado? Então existe essa linha tênue. E tem os casos extremos. A gente vai ver agora um caso extremo. Só aperto o ESC. Eu vou passar um vídeo em que a gente vai ver um caso extremo. Sim, muito obrigada pela sua ligação. Então, uma matéria sobre operadoras de telemarketing. A sua ligação é muito importante para nós. Aguarde um pouquinho na linha, porque a gente está brincando aqui, mas o assunto é muito sério. Usar esse aparelhinho aqui e trabalhar no telemarketing é a opção mais acessível para quem está começando a ganhar a vida. Para muitos brasileiros, é o primeiro emprego. Mas esse trabalho pode esconder humilhações diárias, pressão desumana por resultados e traumas psicológicos. Você vai conhecer agora uma rotina de abusos que acontece bem longe dos seus olhos, do outro lado da linha. A reportagem é de Francisco Regueira. No ramo de serviços, o setor de telemarketing é o que mais cresce no Brasil. Em 3 anos, a oferta de postos de trabalho mais do que triplicou. A empresa vai te trazer metas irreais que não existem. Já são 1,5 milhão de trabalhadores. São metas absurdas, são possíveis demais. 64% deles têm entre 18 e 29 anos. É uma pressão tão forte que você não consegue administrar. Quando você precisa do telemarketing, o único contato é com a voz do profissional ao telefone. Agora a gente vai saber o que acontece do outro lado da linha.
Para mim era um conto de fadas. Aquelas mesas com nossos computadores, com aquelas cadeiras boas de sentar. O entusiasmo dessa ex-operadora virou desilusão 9 meses depois de ser contratada para o primeiro emprego. A voz dela começou a falhar. Eu iniciava a jornada de trabalho com a voz, com 1h30 depois eu estava rouca, quando eu saía do trabalho eu estava sem voz. Ela descobriu que estava com 2 nódulos nas cordas vocais e foi afastada do atendimento ao público. A ex-funcionária conta que passou a ser ridicularizada na empresa. Lixo, eu fui apelidada de lixo. E afirma que as agressões vinham dos chefes dela. Foi 8 meses de choro, de choro, de choro, de choro. Ela procurou ajuda psiquiátrica, tinha desenvolvido síndrome do pânico. Eu tinha medo de dormir. Quando o sono vinha, eu mesmo me despertava com medo de dormir e ter os pesadelos, ter os sonhos com aquele ambiente do trabalho o qual eu vivi. Numa festa, para o diretor da empresa, a operadora foi obrigada a encher centenas de bexigas. Teve um dia que, de uma só vez, eu enchi 300 bolas. Não tinha bombinha, eu enchi na boca. Um supervisor, ele cortou meu cabelo. O Fantástico encontrou outras histórias de humilhação, como a desta mulher que diz ter sido agredida por não cumprir as metas. Aí ele voltou para a mesa dele e jogou o cabelo no lixo. As vítimas preferem não mostrar o rosto, porque ainda trabalham no setor e temem represálias. Todas aquelas pessoas, né, todos aqueles olhares, e principalmente o que mais marcante foi a risada dele depois de ele ter cortado o cabelo. Eu parei de amamentar meu filho com 5 meses por causa do antidepressivo. Eu tinha pavor mesmo de trabalhar. Esta outra operadora conta que durante a gravidez teve uma infecção urinária porque a empresa controlava o tempo de ir ao banheiro. Você tem 5 minutos para ir no banheiro. 5 minutos é o tempo total, um expediente de 6 horas. E você ali grávida, com vontade de ir ao banheiro, e qual era a orientação de grávida? Não, segura. Minha gerente, ela montou uma planilha, né, e organizou uma escala onde as funcionárias deveriam engravidar, pela ordem. Uma escala de gravidez. Acontecia nesta empresa em Minas Gerais. Quem, né, fosse engravidar teria que avisar com 6 meses de antecedência. A prioridade na escala de gravidez era para mulheres casadas e sem filhos. Depois, as casadas que já tinham filho. As solteiras não podiam nunca. No meu caso, eu era casada, já tinha um filho, então eu não poderia ter outro. Eu tinha que esperar quem não tinha ter filho primeiro. Mas a funcionária queria o segundo filho. Ela entrou na justiça contra a empresa, a Brasil Center, e foi indenizada. Em e-mail ao Fantástico, a Brasil Center explicou que a escala de gravidez foi um ato indevido de uma gestora que não está mais na equipe. Quase 80% dos operadores de telemarketing são mulheres. Essa procuradora do Ministério Público do Trabalho diz que em muitas empresas são comuns essas interferências abusivas na vida pessoal das funcionárias. Não é só a escala de gravidez, não. O empregador quer controlar o ciclo menstrual da mulher. Porque quando ele souber que ela está no período fértil, né, fala, olha, não esqueça que você está na sua semana fértil. Essa semana você não pode ter relações. O advogado da ex-funcionária da Brasil Center acompanha outros casos na justiça. Um supervisor, por não ter levado a sua equipe a bater a meta, ele foi colocado numa que eles chamam de dinâmica motivacional. Colocaram uma roupa de prisioneiro nele. Uma outra funcionária se vestiu de policial militar e colocaram ele de 4 na frente da equipe inteira. Restrições de horários, invasão de privacidade, assédio moral, todas as situações relatadas ao repórter Francisco Regueira têm sempre o mesmo motivo: forçar os funcionários a atingirem as metas. O que é mais importante? Satisfazer o cliente ou bater a meta? Bater a meta. Preste atenção no que esta mulher vai revelar. Ela trabalha no setor de retenção de uma empresa de telemarketing. De 10 clientes que querem cancelar um contrato, ela só pode fazer um cancelamento. Os outros 9 clientes, ela é obrigada a reter. Não, tem que ficar. Essa é a meta. Se não ficar, você perde sua meta. Você não ganha dinheiro, você é perseguido o tempo inteiro pela empresa. Você vai ser o patinho feio da equipe.
Para evitar que 9 em 10 consumidores consigam o que querem, vale tudo. Aquele funcionário certinho, que atende tudo muito bonito, né? Atende o cliente bem, trata o cliente bem, não consegue bater meta. Se você falar com muita clareza, de forma detalhada e explicada para o cliente, você não vai reter absolutamente nada. Então a orientação é confundir? De forma induzida, sim. A empresa onde ela trabalha é a Contax, a mesma empresa em que trabalhava a operadora que teve o cabelo cortado. E também a que desenvolveu síndrome do pânico. Procurada pela reportagem, a Contax respondeu em nota que não teve conhecimento pelos canais de comunicação da empresa de nenhum dos acontecimentos citados. E afirmou que vai apurar todas as denúncias, dizendo que elas estão em desacordo com os princípios da empresa. A funcionária, que só tinha 5 minutos para ir ao banheiro, trabalhava na empresa Alma Viva. Também por nota, a Alma Viva negou que estipule tempo de uso dos sanitários. Um projeto de lei que regulamenta as condições de trabalho em telemarketing foi apresentado em 2007 e ainda aguarda o parecer da Câmara dos Deputados em Brasília. Nós chamamos hoje os telecentros de senzala moderna, porque os trabalhadores não têm direito nem a ir ao sanitário. É um ambiente completamente permeado de assédio, de violência, de constrangimento e de muito sofrimento. Mostrando o rosto, outros operadores confirmam o sofrimento do lado de lá do telefone. Pausa banheiro 5 minutos, almoço 20 minutos. O que você treina, o que você recebe a todo momento é que você tem que manter o cliente a qualquer custo. Você entra numa empresa com sonhos, você sai traumatizado. Nós falamos às vezes a importância da primeira infância. Eu costumo comparar que há uma importância no primeiro emprego. Então ele está ali no primeiro trabalho, cheio de expectativas, e de repente pensa, isso é trabalhar? Isso não é trabalho, isso é castigo. O prazer do trabalho, a dignidade pelo trabalho, o valor do trabalho, às vezes nunca mais vai conseguir ser desenvolvido nessa pessoa, dependendo da situação que ela se submeteu ou que ela viu outra pessoa se submeter nesse ambiente. Não era um conto de fadas